Boa noite, estamos aqui para mais um programa Minha Saúde. Minha Saúde é um programa que a gente fala sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre informações dos médicos convidados, das autoridades convidadas, para que a gente tenha qualidade de vida na nossa vida e mais informação de verdade que ajuda a gente no nosso dia a dia. E queria agradecer a todos da nossa audiência, que está sendo um sucesso, que a gente recebe várias mensagens. E a gente está aqui hoje com o Dr. Paulo Bizarria, que a gente vai falar sobre gripe. Estamos aqui no mês da vacinação, então a gente vai falar um pouquinho da gripe, vai falar o que é gripe, quais são os problemas da gripe, outras doenças e vamos falar especificamente também da vacina. Então eu queria agradecer a presença do Dr. Paulo Bizarria, pneumologista, que vai falar um pouquinho para a gente sobre esse problema mundial, né, que é a gripe. Dr. Paulo, boa noite. Boa noite, Luiz. O que a gente pode falar para os nossos amigos telespectadores sobre a gripe? Vamos bater um papo e conversar sobre esse problema e as soluções para a gente caminhar com qualidade de vida. Perfeito. Boa noite, quero agradecer também, né? A gente fez uma outra entrevista sobre tuberculose, também que teve uma repercussão boa. Hoje a gente está aqui para falar de gripe e outros vírus respiratórios, né? Então, popularmente conhecido como viroses, né, engloba um monte de vírus aí, e se a gente for falar especificamente de cada um, a gente não vai ter tempo aqui. Não vai ter tempo. Mas eu acho que é interessante a gente lembrar que o vírus da gripe, né, principalmente conhecido aí como influenza, né, ele tem vários subtipos. Isso. E o influenza, hoje, os vírus circulantes aí que a gente tem no pedaço são o influenza A, né, o subtipo A, o H1N1, o H3N2 e o B. Então, está sendo muito dito, por quê? Porque os Estados Unidos sofreu bastante esse ano com a questão do H3N2. E isso é um alerta para todos nós. Então, o vírus da gripe, ele não escolhe uma população específica para atingir, mas aquelas pessoas que têm uma imunidade mais baixa, os grupos prioritários que a gente vai falar hoje aqui, são pessoas que precisam receber a vacina para evitar as formas graves da doença. Então a gripe, ela causa uma infinidade de desconforto, né? Porque o principal sintoma é a febre, muitas vezes uma febre mais alta, porém no idoso já não vai ter tanta febre alta, então a gente não pode esperar a febre como um marcador. Tem tosse, tem dores pelo corpo, já diferente do resfriado. Aí que eu queria falar, porque a gente sempre ouve falar, tô resfriado, e as pessoas confundem muito o que é gripe e o que é o resfriado. Então é uma boa oportunidade para a gente explicar o que é gripe e o que é resfriado. São duas coisas bem diferentes e aí, por isso é tão importante que o médico avalie você. Então, porque as pessoas, o nariz começou a escorrer, teve uma febre baixa, a pessoa já acha que já estou gripado. Muitas vezes não é só um resfriado. E qual que é a diferença básica entre essas duas coisas? A gravidade. O resfriado geralmente é uma doença mais autolimitada, ele dá um desconforto, pode dar um pouco de dor de cabeça, mas não é uma dor de cabeça forte. E os sintomas, eles são mais tênues, eles terminam rápido. A gripe é um quadro mais arrastado, às vezes dura uma semana, um pouquinho mais. Então, as pessoas, às vezes, nessa ânsia de querer achar que tudo é a mesma coisa, resfriado é causado por outros grupos de vírus, geralmente chamados adenovírus, vírus essencial respiratório, rinovírus, que são outras famílias de vírus que se restringe mais aqui nessa região que a gente chama de via aérea superior. A gripe, ela também acomete a via aérea superior, mas também gosta muito dos pulmões. Então o vírus, ele vai até os pulmões e esses indivíduos podem desenvolver pneumonias diretamente pelo próprio vírus da gripe, e o vírus da gripe, ele abre uma porta de entrada, ou seja, ele quebra as defesas dos seus pulmões e o vírus permite que bactérias que já estão lá nos pulmões dessas pessoas, elas desenvolvam uma pneumonia bacteriana. Por isso que as pessoas falam assim, nossa, eu estava melhorando, de repente me abati de novo. E isso é muito comum em idoso, né? O indivíduo está melhorando, que está naquele quadro gripal, que ele está melhorando, ele vem e piora, começa a ficar mais prostrado, ele não se alimenta direito, muitas vezes começa com dor, com a tosse que não passa, quando vai procurar o médico ele já está com quadro pneumônico. Então é importante que as pessoas entendam isso. A gripe, ela é um quadro mais grave e ela pode muitas vezes levar esse indivíduo a internar-se e em alguns quadros ele pode complicar, que é o que a gente vai falar mais à frente. Isso é importante. Então, assim,
A gripe é grave, a gente tem que correr atrás, fazer a vacina, e a gente tem um resfriado, que é uma coisa relativamente comum, com outros tipos de vírus um pouco mais fracos, que a gente consegue o sistema imunológico dar conta. Então, o que vale a pena? Ter uma boa alimentação, não é? Fazer atividade física, exercícios, ter uma qualidade de vida para que quando tem esses vírus, você dê conta com o seu sistema imunológico. Perfeito. Mas não quer dizer que não tem que abrir mão de fazer a vacina da gripe, porque outra parte, que é o vírus mais forte, com a vacina ajuda a gente a combatê-lo, né? Eu queria te perguntar, então, assim, sobre síndrome gripal. Você acha vale a pena a gente falar um pouquinho de síndrome gripal, também de síndrome respiratória aguda grave, alguma coisa assim, para a gente ter essa noção e o nosso público também entender um pouco melhor? Porque essa parte de pulmão, todo mundo sabe, todo mundo procura, e a gente está numa época agora sazonal que a gente fica mais aglomerado, esses vírus circulam mais, então você pega e transmite mais, isso a gente vai falar disso também. Então vamos só entrar nesse assunto, que a gente vai chamar daqui a pouco o comercial, e a gente termina de falar. O que é síndrome gripal? Síndrome gripal é quando o indivíduo, que a gente já falou, ele vai ter dores de cabeça, tosse, febre, geralmente febre mais alta, e esses indivíduos não vão para além disso. Os indivíduos que complicam, eles vão com falta de ar, eles começam a não se alimentar direito, eles ficam mais prostrados, desidratados, vão além da internação, muitas vezes eles precisam de uma internação em ambientes de UTI, que é de terapia intensiva. Vai precisar de suporte respiratório, ventilatório, e esses indivíduos são aqueles indivíduos com maior chance de evoluir para óbito. E aí a diferença, e por que a gente tem que se preocupar tanto em reconhecer a síndrome gripal antes que ela evolua para uma síndrome respiratória aguda grave. Por quê? Porque o tempo de início do tratamento, ou seja, o uso do medicamento correto, que a gente chama de antiviral, que é disponível hoje na rede pública, se o seu médico prescreve, o importante é que seja iniciado esse remédio até 48 horas do início dos sintomas. Por quê? Porque daí você vai quebrar a replicação, esse vírus não vai se multiplicar. E essa multiplicação do vírus a gente chama de replicação, porque o vírus ele não é um ser vivo, né? Ele depende das suas células para ele se multiplicar. Então, se você consegue introduzir esse medicamento antes, vai impedir que esse indivíduo vai evoluir para essa síndrome respiratória aguda grave. E vamos falar dela daqui a pouquinho, depois do comercial. OAT Guiomon Oftalmologia, cuidando dos seus olhos com carinho e dedicação. O programa Minha Saúde é um oferecimento Nossa Fórmula. Confiança se conquista com qualidade. O clima de interior, o ar puro e o conforto pertinho de você do Alto Tietê e Vale do Paraíba. Vale do Sonho Hotel e Eventos, com aconchegantes chalés e apartamentos, piscinas climatizadas, quadra poliesportiva, sauna, salão de jogos e a famosa gastronomia regional e internacional. Completa infraestrutura para eventos corporativos e de lazer, para quem gosta de estar junto à natureza, praticar esportes e adora uma diversão. Desfrute de momentos inesquecíveis no Vale do Sonho Hotel e Eventos, em Guararema. Então voltamos aqui com o Dr. Paulo Bizarri, a gente estava falando agora de síndrome gripal e ele chegou num ponto crucial, que a gente vai falar da síndrome respiratória aguda grave. Pois não, vamos lá. O que a gente tem visto? Então, nos últimos estudos que a gente teve, para fechar quais são os vírus circulantes e óbitos por esses vírus, o H3N2, que era um vírus que não vinha sendo imunizado anteriormente, e ele também tem uma alta taxa de mutação, indivíduos com H3N2 complicaram mais. Por isso vocês estão vendo falando tanto em H3N2, porque foi o vírus que ainda não tinha uma vacina específica. Agora, esse vírus já está incluído nessa vacina, então aqueles indivíduos que forem imunizados, ele vai estar imunizado por esses 3 sorotipos.
Então vai evitar esse tipo de E complicação. por isso que isso é muito importante. E entra daqui a pouco também que a gente vai falar um pouquinho de fake news, de algumas pessoas que não gostam de fazer a vacina. Tá aí para todo mundo. Coloca isso lá no grupo do WhatsApp da família, dos amigos do trabalho, o Dr. Paulo falando a importância de se fazer a vacina. Essa informação que é importante a gente replicar, não é? Então isso Exato. que é importante todo mundo saber, a informação correta. Eu fico feliz em saber que as pessoas estão se imunizando mais. E isso também é uma coisa que precisa ser dito. A vacina ela só não pode ser dada para crianças abaixo de 6 meses. E aquelas pessoas que têm reação grave ao ovo. Então, ou seja, elas não podem ingerir nada que tem ovo, que elas têm uma reação mais grave. O restante das pessoas não tem uma contraindicação absoluta. Isso é importante super saber. importante Até uma isso. questão assim que eu quero saber. A gente tem todos esses grupos prioritários para se fazer a vacina. Mas todo mundo pode fazer a vacina? É importante? É legal? Qual que é a sua Todo opinião? mundo deve ser vacinado, né? Isso é a gripe ele é um problema de saúde pública. Ou seja, se uma pessoa está protegida, ela não deixa que o vírus entre para aquele grupo. Imagine você se a gente está aqui numa sala com 40 pessoas. E nessa sala de 40 pessoas, uma pessoa tem o vírus da gripe, todo mundo naquela sala vai entrar em contato com o vírus. Se as pessoas estiverem imunizadas, elas vão inativar o vírus, ele não vai disseminar. Agora, se eu tiver 5 pessoas naquele grupo que não fizeram a vacina, elas podem se infectar e essas pessoas vão sair dali e vão transmitir para outras e para outras. Qual que é a vantagem de você imunizar mais gente o possível? Quanto mais pessoas estão imunizadas, existe um chamado efeito rebanho da vacina. Ela impede que o vírus entre nessas populações. Por exemplo, eu não sou criança, eu não sou idoso, também não sou profissional da saúde. Qual que é a vantagem de eu me imunizar? Porque certamente na minha família tem crianças, tem idosos, tem pessoas em algum tratamento de doença crônica, com alguma imunossupressão. Então eu estou protegendo essas pessoas. Elas são tipo leve trás do Exatamente. vírus, não é? Elas não desenvolvem, não ficam ruins, mas são leve trás. Elas portam o vírus. Isso. E às vezes na roupa, o vírus pode ficar em superfícies lisas, tem estudos que mostram que pode ficar até 48 horas. Então, usar as medidas de higiene específicas, autossir, colocar o cotovelo, a face anterior do cotovelo na boca, não colocar as mãos, porque a mão toca em tudo e a gente dissemina muito fácil o vírus. Porque o contato do vírus, né, com a mucosa, tanto nasal, ocular ou oral, o vírus já vai ganhar a sua corrente sanguínea e ele vai se alojar nesses pontos específicos que ele gosta de desenvolver, que é a via aérea superior e a via aérea inferior. Sim, então você vê que é muito... O vírus, eu sempre falo até em reunião, assim, com os amigos, tudo. Você já viu aqueles filmes de futuro, né? Ficção científica? Não existem mais as doenças, mas a gripe está lá. Sempre estão o cara gripado tomando a vacina da época. Porque o vírus, ele sempre vai se modificando, né? E por isso que existem os locais sentinelas, né? Que vão pegando esses gripes, esses vírus de alguns locais, para a gente, cada ano, fazer uma vacina mais apropriada para a população. Exatamente. Eu estou falando isso porque é importante lembrar que todo ano deve-se fazer a vacina. A vacina da gripe ela tem essa característica. Você tem que estudar, saber quais que são os vírus que estão mais circulantes para você imunizar especificamente. Uma coisa que acontece em todos os locais do mundo tem laboratórios sentinelas. Aqui no Brasil a gente tem os laboratórios sentinelas, que são locais específicos que recebem essas amostras que foram coletadas de pessoas com síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave e eles estudam esses vírus. Então os mais comuns foram esses que a gente já citou e por isso na vacina desse ano você vai ter o vírus H1N1, H3N2 e vírus B. Isso. E essa é a importância de você fazer todo ano, porque você vai estar recebendo a imunização para aqueles grupos específicos que estavam circulando e também as taxas de anticorpos, ou seja, vacina, você aplica, o seu corpo produz o anticorpo, que é uma substância que vai depois reconhecer o vírus e vai destruí-lo, e para produzir esse anticorpo, eu preciso de uma taxa de exposição mínima. Nem todo mundo vai ter a mesma produção de anticorpo, mas mesmo assim é importante fazer a vacina. Só que depois que ele atinge títulos altos, 4 a 6 meses depois, já ele começa a declinar essa taxa de anticorpo.
Por isso que depois, quando vai vencendo essa dose, você faz de novo. Faz todo ano. E aí, esse indivíduo está sempre imunizado contra os vírus da gripe. Igual do filme que a gente viu no futuro. Exatamente. Então, é importante a gente falar também que dia 12 de maio agora, 12/5, um sábado, todas as cidades do Brasil vão fazer o dia D da vacinação. Então, isso é muito importante falar para todo mundo. Fala para o vovô, fala para a mamãe, não é? Fala para a gestante, que está com o nenenzinho na barriga. São os grupos prioritários que a gente está fazendo essa semana, nas próximas também. Mais importante, dia 12, todo mundo comparecer à unidade básica de saúde perto da sua casa para fazer a vacinação. Agora você já sabe a importância da vacinação, porque às vezes a gente só fala da vacina é importante, tudo, mas não sabe por quê. E daí dá margem para esses grupos que às vezes falam coisas absurdas de vacina e não estão sabendo, na verdade, na origem, como é que tudo começou e qual é o benefício. Eu sempre falo que na medicina a vacina é a coisa mais tecnológica que a gente conseguiu fazer, porque a gente evita um problema, não é? Então eu queria, no próximo bloco, a gente vai falar de mitos e verdades. Então a gente guarda um minutinho só, que a gente vai falar daqui a pouco com você. OAT Guiomon Oftalmologia, cuidando dos seus olhos com carinho e dedicação. O programa Minha Saúde é um oferecimento Nossa Fórmula. Confiança se conquista com qualidade. O clima de interior, o ar puro e o conforto pertinho de você do Alto Tietê e Vale do Paraíba. Vale do Sonho Hotel e Eventos, com aconchegantes chalés e apartamentos, piscinas climatizadas, quadra poliesportiva, sauna, salão de jogos e a famosa gastronomia regional e internacional. Completa infraestrutura para eventos corporativos e de lazer. Para quem gosta de estar junto à natureza, praticar esportes e adora uma diversão. Desfrute de momentos inesquecíveis no Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema. Olá, estamos aqui de volta e agora vamos falar com o Dr. Paulo Bizarria sobre mitos e verdades. Tchan, 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 tchan. Tomar vacina causa gripe? Não. Então, isso é o maior mito que tem dentro das histórias sobre a gripe, né, nos últimos tempos. Isso as pessoas têm presenciado mais. A vacina, ela leva até 14 dias, em média, depois entre 14 e 20 dias, ela já está no pico do efeito da produção de anticorpos. Então a pessoa fica um período descoberta, então ela pode ter gripe se ela se infectar nesse período. O vírus já está circulando, então ela pode acontecer isso e ela achar que a vacina não fez efeito ou a vacina causou a gripe. Ela também pode ter tido um resfriado e achou que o resfriado era a gripe. Um sintoma Isso também não é verdade. Então, tomar a vacina não causa gripe. Isso é mito. A outra coisa que é importante a gente lembrar aqui, a gente falou de grupos prioritários, então crianças acima de 6 meses e até completar 5 anos de idade, idosos, né, pessoas acima de 60 anos, pessoas com doenças crônicas, principalmente diabetes, hipertensos graves, pacientes com doenças respiratórias crônicas como asma, DPOC, que é o enfisema, bronquite crônica, indivíduos privados de liberdade, profissionais da saúde, né, que é super importante. Isso, o primeiro contato. Professores, né, tanto de escolas privadas ou públicas. Então, são pessoas que gestantes, né? É super importante porque se observou, principalmente com o H1N1, que elas complicam mais com síndrome respiratória aguda grave. Obesos também é um outro grupo que complica mais, os grandes obesos. Então, e aí a gente vai... Puérperas até 45 dias. Exatamente, até 45. E vai atrapalhar a amamentação? Não vai. Você pode fazer a vacina sem problemas, porque isso não vai incorrer em risco de afetar o aleitamento, nem vai prejudicar essa criança.
Então é muito importante que as pessoas entendam de uma vez por todas. Vacina da gripe, ela é importante, que cada vez mais aumente a adesão e nós vamos conseguir vencer aos poucos esses mitos, né, esses preconceitos com relação a um instrumento que é tão importante como é a vacina. Né? Talvez você vá abordar esses temas em outras oportunidades, mas vacina é talvez uma das coisas, assim, em termos de saúde pública, que evita as filas em hospitais, as idas aos pronto-socorros desnecessárias, as internações, né, que aumenta muito quando você não tem essa imunização, o risco de complicação e de óbito. Então, isso para a gente é muito importante. Sim. A gente viu noticiado agora, recente, um surto que está tendo agora de bronquiolite, né? Então é importantíssimo a gente falar, Vamos falar de isso bronquiolite. nesse tempinho Muito que nos importante. resta aqui. Bronquiolite é um tipo de doença que acomete principalmente crianças pequenas, abaixo de 2 anos de idade, e ela é causada por um vírus bem conhecido chamado sincicial respiratório, mas também pode ser outros tipos de vírus. Então, bronquiolite, acho que é até importante falar, né? Bronquiolite dá em criança porque não tem os brônquios formados, são bronquíolos ainda. Né? Exato, Então, a gente... os bronquíolos Então são... é como se fosse a bronquite do adulto na criança. É mais ou menos isso mesmo que você está explicando, porque o brônquio ele já é estreito, o bronquíolo ele é mais Menorzinho. estreito. Então o vírus ele tem uma predisposição de ficar nessas regiões e vai obstruir. Ele vai produzir muco lá e não vai deixar essa criança respirar. Então ela vai ficar mais cansada, ela não vai conseguir aleitar, a mãe vai querer dar uma mamar, ela não vai conseguir. E essas crianças precisam ser avaliadas por um pediatra e muitas das vezes essa criança vai precisar de suporte ventilatório. Então, ou uso de oxigênio, Isso. e algumas crianças que complicam vão para a UTI para ter um suporte mais de perto, porque não tem tratamento específico. Infelizmente esse vírus não tem tratamento específico, então eu tenho que dar medidas de suporte, hidratar essa criança e deixar que essa criança mantenha o seu nível de oxigenação alto. Existe um aparelhinho que o pessoal já está se acostumando cada vez mais, chamado oxímetro, né? Chega no pronto-socorro, a gente já coloca. Se essa saturação está abaixo de 90%, essa criança precisa ter um cuidado mais de perto. Então, você que vê alguma dessas alterações em crianças, principalmente mais tenras idades, procure um pronto-socorro nesse caso, não perca tempo. Não é? Exatamente, porque isso pode complicar e ser um Isso. quadro dramático no futuro. E paralelamente a isso, a gente tem que ter todas as medidas preventivas em casa. Também lavar as mãos, né? Usar o álcool gel, falar para os professores ou na família, quando tiver em algum evento, deixar as portas e janelas abertas, para o ar circular e a gente não ficar naquele ambiente fechado. Para os mais antigos, evitar os lenços de pano, Isso. usar lenço de papel e descartar, não guardar para reutilizar, porque você está fazendo reservatório do vírus. Então, são medidas que parecem bobas, mas que fazem muita diferença. Muita diferença. Bem, eu queria agradecer a presença do Dr. Paulo Bizarri aqui hoje, mais uma vez. Um sucesso aqui, o nosso bate-papo gostoso. Está convidado várias vezes para vir falar de outros assuntos também. Eu acho que quem sai ganhando é você aí de casa, que fica sabendo de informação correta, informação científica, de um profissional sério. E a gente está aqui para fazer isso, da qualidade de vida para a população. E essas informações, elas chegam para você, mas chegam também para a sociedade como um todo. Porque se todo mundo se previne, a gente segura isso na base. Não é? Exato. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, uma boa noite aí, espero que as pessoas realmente usem essa informação para o bem, né? Vamos divulgar coisas que realmente são verdadeiras. Coloca no WhatsApp da família esse tipo de informação. Isso daí é mais importante. Um beijo a todos e até o próximo programa. E a gente tem toda essa... Né? Fala boa noite para começar? Não pode. Pode falar, porque o programa passa muito. Silêncio, hein? Bloco 1. Novos episódios. Vamos lá. Falamos besteira. Fala aquele negócio ali que você ia fazer, pode ser assim? Mas eu não tô com a cola, vou colocar assim.